Boa noite a todos, na paz do nosso Senhor. Muito bom podermos estar aqui mais uma vez, através do Facebook, para estudarmos, a Palavra de Deus. E essa noite nós vamos estar refletindo, sobre a simplicidade de Jesus, a simplicidade do Evangelho, na atuação, desse momento que estamos vivendo como igreja. Que Deus esteja falando profundamente aos nossos corações. Vamos ouvir um louvor, depois estaremos orando, e dando início ao estudo dessa noite.
Maravilha, né? Maravilha, maravilha. Após essa declaração, o que nós podemos responder ao nosso Deus? Qual é a nossa resposta ao nosso Deus? Às vezes nós apontamos tanto o dedo, falamos tantas coisas, nos achando superiores aos outros. A palavra de Deus nos convida a sermos simples, dedicados e cooperantes, uns com os outros, não somente com os domésticos da fé, mas com todas as pessoas que estão ao nosso alcance. Talvez Jesus falte na sua vida. Talvez Jesus não está faltando só a vida dos que estão fora de uma comunidade de fé. Talvez Jesus está faltando dentro das comunidades de fé. Esse período de pandemia tem nos ensinado muitas coisas. E que nós possamos crescer como o povo de Deus aqui na terra. E que haja discernimento da verdade na mente e no coração de cada um. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, queremos te louvar pelo privilégio que temos de poder usar a tecnologia para transmitir a tua palavra. E te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Então, mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor Deus, quero colocar a vida de cada um que já está ao alcance e a vida daqueles que estarão ao alcance desta palavra desta noite. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a tratar das nossas vidas com a tua mão de fidelidade e que possamos retribuir com fidelidade. Ó Senhor Deus, se há alguém necessitado de arrependimento, de mudança de vida, que possa entender o teu chamado de arrependimento e de mudança de vida. Se alguém, Senhor Deus, que está cabisbaixo, abatido, Senhor Deus, abatida, o Senhor sempre está com as mãos estendidas para nos erguer. Se alguém enfermo fisicamente, o Senhor tem poder para curar. Se alguém, Senhor Deus, espiritualmente desanimado, enfraquecido, o Senhor nos convida a viver uma vida que te agrade para que possamos sim fluir rios de água viva. Ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos convida a despertarmos se estivermos dormindo, a trabalharmos se estivermos ociosos. Durante esse período de pandemia, muita coisa está acontecendo, Senhor Deus, para nos dar lições. Mas também não queremos somente pedir, Senhor Deus, para que haja discernimento no sentido de proclamar o Evangelho, de anunciar a tua palavra, mas que o Senhor também venha com consolo, com a paz, sobre famílias enlutadas, Senhor Deus, durante todo esse período. Algumas estão perto de nós, outras não tão perto. Mas, Senhor Deus, tanta coisa está acontecendo, mas o Senhor continua sendo o Senhor de todas as coisas. O Senhor continua no trono, reinando, e eu te agradeço por isso. Sabemos que às vezes precisamos sim, Senhor Deus, de um sacode, sabemos que às vezes precisamos sim, Senhor Deus, de uma repreensão, sabemos também que precisamos o tempo todo de uma mão estendida. Então, em nome de Jesus, coloco cada um, Senhor Deus, que está conosco nesse momento e estará conosco posteriormente, para que possamos entender que não é simplesmente estar com o nome num hall de membro de igreja que somos igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, não é porque, Senhor Deus, nos declaramos cristãos que realmente somos. Então, Senhor Deus, a oração dessa noite, em primeiro lugar, é de discernimento, pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor consolo às famílias que estão entristecidas com a perda de algum familiar. E, Senhor Deus, pedindo despertamento ao teu povo, para prestar atenção em tudo que está acontecendo na sociedade à sua volta, para que realmente possamos ser como a igreja em Atos e como Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, cuide e continue a cuidar de cada um de nós com a tua destra fiel. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente poder perceber Deus falando. Como é bom nós percebermos o Senhor nos chamando. E como é bom entender que temos um amigo fiel. Esse que nos convida a caminhar o tempo todo com Ele, para que possamos crescer no conhecimento da verdade. Eu e você somos chamados a entender o amor de Deus transformador, que nos convida a viver uma vida que lhe agrade.
E esse grandioso amigo que um dia se chegou até nós e se fez carne, Jesus Cristo, nos convida a sermos simples, como Ele é. Nos convida a caminhar na simplicidade, como Ele caminhou na simplicidade. Nos convida a andar na perseverança, como Ele andou na perseverança. Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Então eu e você somos convidados a olhar para Jesus e entender que Jesus é aquele que te convida, que me convida a permanecer de pé, que nos convida a viver uma vida que lhe agrade o tempo todo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Ó Senhor, fala conosco. Essa é a nossa oração. E o estudo dessa noite vamos refletir na simplicidade de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, do verso 42 a 47, e depois vamos olhar para Mateus, o Evangelho de Mateus, e vamos perceber no capítulo 9 como Jesus atuava e como temos que ser como povo que se chama pelo nome de Deus. Vamos ler Atos capítulo 2, de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É a igreja que nasce, não é? Na festa de Pentecostes, registrado aqui em Atos capítulo 2, de 42 a 47. E qual é o exemplo de Jesus? Como Jesus convida os seus a trabalhar para que essa igreja pudesse surgir na sociedade. Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, diz o seguinte, Mateus 9, de 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí, lá em Atos capítulo 2, de 42 a 47, nós vemos surgir trabalhadores para a seara do Senhor. Como a igreja hoje se comporta? Como o povo de Deus, quando eu falo igreja, eu não estou falando prédio, tá? Como que a igreja de Jesus hoje se comporta? Persevera no ensino, na doutrina, persevera na comunhão, persevera na distribuição de alimento. O partir do pão, não é? Se pensa muito no momento da ceia. Mas será que é só nesse momento? Vamos lembrar que a ceia era um banquete, era um dia de festa. E aí sim, se tirava um pão e um cálice para poder participar daquele momento ali que Jesus mesmo compartilhou com seus discípulos. Em cada pessoa havia temor, respeito, honra a Deus. Havia orações. Muitos prodígios eram feitos, sinceramente, verdadeiramente. Aconteciam prodígios. Eles acontecem ainda hoje. Mas temos que ter muito cuidado. Eram feitos por os apóstolos. Todos que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas coisas porque pensavam que Jesus ia voltar amanhã, não é? E para que se prender com coisas materiais, certo? Para distribuir com seus irmãos, não é? A igreja que surge com 3.000 pessoas, não é? Naquele momento ali da pregação do apóstolo Pedro.
Partiam diariamente, perseveravam juntos. Independente das adversidades. Estavam juntos. Tinha problema. Sabemos que tem problema. Não é? Onde tem gente, tem problema. Mas eram perseverantes. Tomavam a refeição juntos. Eram unânimes. Viviam todos com a mesma singeleza de coração, simplicidade de coração. E louvavam a Deus. Por quê? Porque Jesus disse: peçam ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. As características da igreja que se formou do dia de Pentecostes refletiam as mesmas características do ministério de Cristo. Mesmas características. Quando nós olhamos para Atos 2, 42, 47 e quando olhamos para Mateus 9, de 35 a 33, nós vamos perceber que Jesus está indicando o caminho. Jesus ia passando por todas as cidades, não havia acepção. E povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino, curando todos os enfermos. Jesus falava aos judeus e aos gentios. Jesus falava dentro das sinagogas e publicamente. Quem quisesse ouvir e seguir o ensino, aprendia e crescia, né? E era salvo. Pregava a boa nova do reino. Não é? Curando as enfermidades físicas, as doenças. Não é? E ao ver as pessoas, sentia compaixão delas. A igreja em Atos nasce exatamente assim. Nesse mesmo propósito. E aí nós vamos trabalhar em 3 pilares aqui essa noite. Tá bom? Nós vamos trabalhar como um povo inclusivo, ou uma igreja inclusiva, como um povo extensivo, ou uma igreja extensiva, e como um povo participativo, ou uma igreja participativa. Como que a igreja de Jerusalém nasce? Ela nasce inclusiva. Lembrando que o momento ali do acréscimo de 3.000 pessoas, né, os novos convertidos, está em Atos 2,41, muitos deles eram visitantes, estrangeiros, nem todos eram judeus. Vinham de outras cidades, falavam outros idiomas, outros dialetos, né? E na festa de Pentecostes a cidade estava cheia de pessoas assim. Interessante que cada um entendeu a mensagem que o apóstolo Pedro transmitia, uma simples mensagem, mas poderosa, cheia do poder de Deus e verdadeira. Cada um ouvia no seu próprio idioma. Ouvia falar a mensagem, a boa nova do reino. Jesus mandou falar isso, não é? O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo de vocês, não é? Cada um ouvia a mensagem do evangelho em sua própria língua. Está no verso 8 de Atos 2. Então a igreja nasce inclusiva. Ela nasce inclusiva. Pedro provavelmente estava falando em aramaico, não é? Para aquela multidão. E mesmo que estivesse falando em grego, mas provavelmente em aramaico, para aquela multidão ali, não é? Mas o Santo Espírito, ele transforma as palavras do apóstolo Pedro no idioma de cada um. E no ouvido de cada um chega a boa nova do reino. Exatamente como Jesus era. Exatamente como Jesus era enquanto nasceu o ministério terreno. Todo mundo compreendia. Linguajar que as pessoas entendiam. Jesus falava em parábolas, algumas às vezes misteriosas, só para poder tocar os discípulos. Mas Jesus usava coisa do povo, do cotidiano. Arado, terra, semente, vento, não é? Nuvem, tempos, clima. Ele usava coisa que o povo entendia. E Pedro, ao proclamar aquela mensagem poderosa lá em Atos, registrada em Atos, né, na festa de Pentecostes, cada um ouvia, 16 nações ou 16 etnias, ouviam no seu próprio idioma. O evangelho é transmitido com inclusão. Então a igreja de Jerusalém nasce inclusiva. A igreja contemporânea precisa ser inclusiva, sem acepção de pessoas. Porque Jesus passava em todos os povos. Quem quisesse seguir os ensinos continuava após ele. Quem não quisesse seguir os ensinos, ficava só no vinde a mim. É isso que as pessoas precisam entender. A igreja é inclusiva porque ela chama a todos. E Jesus chama a todos, depois que Jesus chama a todos, a igreja tem que chamar a todos porque Jesus chama a todos. Só que Jesus chama a todos, vinde a mim todos vocês, mas ele diz também, vinde após mim e tome a sua cruz e me segue.
Então nós precisamos todos os dias morrer ou tirar de nossas vidas coisas que não agradam ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Mas a igreja é inclusiva. Ela nasce inclusiva. Embora a igreja em Atos tenha demorado para entender o seu papel de inclusão, não é? Isso está registrado em Atos capítulo 6:1, Atos 8:1 e 10:28. Foi necessário vir uma grande perseguição para a igreja pudesse se espalhar sobre toda a terra, não é? Foi necessário uma... Deus faz o seu papel ali em Pentecostes. Aquelas 16 etnias ali ouvindo na sua própria língua, ou 16 nações ouvindo na sua própria língua, Deus faz o seu papel. Aquelas pessoas se espalharam para suas terras de volta, depois da festa de Pentecostes. Não é? Os judeus ficaram lá em Jerusalém e cada um foi para o seu lugar. E proclamaram, não é? Até os confins da terra. A palavra se cumpre. Embora a igreja demorou a entender, ela entendeu. Mas foi necessário vir perseguição. Atos capítulo 6, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10. Esse valor é certamente uma marca saudável da igreja. E quando eu falo igreja, lembrando mais uma vez, é o povo de Deus na terra. O povo que entendeu o chamado do Pai na pessoa do seu Filho. Desde o seu começo, a igreja de Jerusalém também entendeu o ministério extensivo. Como assim? Os discípulos pregavam, ensinavam e atendiam às necessidades da comunidade. Da comunidade. O reino de Deus foi declarado a todos, para alcançar a todos. Além de ser inclusiva, é extensiva a igreja. Então o evangelho, além de ser inclusivo, ele é extensivo. Ele abrange a todos. Todos. A igreja em Jerusalém abençoava a comunidade daquele lugar. A igreja, ela tem que abençoar a comunidade onde ela está inserida. Não é? O povo que se reúne naquele prédio, naquela rua, naquele bairro, tem que abençoar, tem que ser extensivo, não só inclusivo, mas também extensiva. Os discípulos pregavam, ensinavam e atendiam a necessidade da comunidade, não somente da fé, da comunidade. O reino de Deus foi declarado em palavras e em ações que ilustravam o poder de Deus neles, transformador o poder do evangelho neles. Certo? Então cuidavam de todos. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, sim, na comunhão, no partir do pão, sim, nas orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, sim. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, sim, glória a Deus por isso. Vendiam suas comunidades porque percebia que o outro estava necessitando de ajuda, não é? Então eu tenho 2 capas, eu dou uma, certo? Essa era a ideia lá que Jesus falou isso, certo? E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, continuavam lá para pregar, a anunciar, né? E partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria, não é? E aí, voltando lá em Mateus, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando também nas sinagogas e publicamente. E tinha misericórdia, compaixão das pessoas. Lembra quando ali as pessoas estão seguindo Jesus antes do Sermão do Monte, né? E as pessoas estão famintas. O que os evangelhos resistam? Os evangelistas resistam. Que Jesus sentiu a dor daquele povo. Jesus sentiu a fome daquele. Manda essa gente embora, Senhor. Nem 300 denários vai dar conta, né? Os discípulos ainda com um coração muito humano, mais no reino da terra do que no reino dos céus, mais no reino dos homens do que no reino de Deus. Manda essa gente embora, Senhor. O que vocês têm aí para oferecer? Ah, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, isso basta. O que nós temos como igreja para oferecer para a comunidade que está à nossa volta? Para as pessoas que estão à nossa volta. Então a igreja ela é inclusiva e é extensiva. O reino de Deus chegava declarado a todos, mas em palavras e em ações e atitudes. Tende em vós, não é, as mesmas atitudes de Cristo. As mesmas de Cristo. Não havia uma separação entre a pregação do Evangelho e a atenção à necessidade material da igreja e das pessoas em volta da comunidade, em volta dela. Atos 2, 44, Atos 4, 32, 33, Atos 11, 28. Não é? Atos 2, 44 está aqui, podemos ler.
Os que criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, eles tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Atos 4, verso 32. Vamos lá, vamos ler. Atos 4, verso 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não é meu, é nosso. Assim nasce a igreja. Nos caminhos de Jesus, assim ela nasce. Então ela é extensiva. Não era somente de falar, era de agir também. O evangelho nasce assim. A igreja nasce assim. Alicerçada nos passos de Cristo. Não havia uma separação, então, no falar e no agir. Na prática e na pregação. Não havia essa mudança. Não havia essa variação. No último versículo de Atos 2, encontramos uma declaração maravilhosa. E o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Como que isso acontecia? É o Senhor mesmo que traz. A igreja reunida louvava a Deus e contava com simpatia de todo o povo. Com todo o povo, está no verso 47 de Atos 2. A igreja de Jerusalém encontrou uma maneira de cair na simpatia do povo. De cair na simpatia das pessoas, da comunidade à sua volta. Mas como que era esse cair na simpatia do povo? Era ser mundana? Igual ao mundo? Agir do mesmo jeito que o mundo age? Que promete e não cumpre? Que dá com uma mão e toma com a outra? Que oferece e não oferece aquilo que não pode? Não é? Então, como que a igreja lá cai na graça, né? Na simpatia das pessoas? Não é? Da comunidade geral ali de Jerusalém. Eles eram participativos em tudo. Tinham tudo em comum. Repartiam tudo igualmente. Não era apenas uma comissão ou um líder que ficava atenta ou atento às necessidades da comunidade de fé e da comunidade à sua volta. Não era somente uma comissão ou um líder, mas cada membro da igreja local estavam envolvidos na vida diária da comunidade à sua volta, das pessoas à sua volta, da forma de agir de Jesus, do mesmo jeito. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles estavam ligados em tudo o que acontecia no local. No local. Participavam de tudo que acontecia no local e estendiam a mão para abençoar. Então, esse período de isolamento, agora trazendo aqui para nós, devido à pandemia, se ainda não nos ensinou alguma coisa, precisa ensinar. Precisamos despertar enquanto é tempo, como igreja, como povo de Deus na terra. A reabertura das portas físicas e o retorno das atividades presenciais depois de vários meses, né, de porta física fechada, trarão e estão já trazendo oportunidades não tão simples de resolver. Pois certas atividades retornarão e estão retornando naturalmente. Enquanto outras vão sofrer mudanças. E a maior mudança tem que acontecer no eu. Na minha maneira de me comportar como um cristão, da minha maneira de me adorar como um cristão, da minha maneira de compartilhar como um cristão. A reabertura das portas físicas, né? E o retorno das atividades presenciais, depois de vários meses, vai trazer oportunidades. Algumas dolorosas. E aí nós vamos olhar tanto para Mateus capítulo 9, não é? Verso 36, ao ver as multidões teve compaixão delas, não é? E também em Atos, não é? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eram feitos todos os dias, continuavam a reunir-se unidos. No único propósito, tinham tudo em comum. Tudo em comum.
Então a alegria era comum a todos, a tristeza era comum a todos, a fartura era comum a todos, a falta de alguma coisa era comum a todos. Cada um tinha a porção necessária, diária, por causa da compaixão às multidões. Exatamente como Jesus. Por isso se faz mais que necessário refletir sobre o modelo de ministério que a igreja tem vivido e viveu. E olhar para Jesus. E olhar para a igreja que nasce em Atos, não é? Registrada em Atos capítulo 2. Que igreja estamos sendo hoje? Para as pessoas que estão à nossa volta. Temos que voltar às Escrituras e olhar para os ensinos de Jesus que são refletidos nos discípulos e nos apóstolos, registrados no Novo Testamento. Considerar que estamos longe, mas muito longe, do foco de Jesus Cristo como sua igreja aqui na terra. Mas aquele que começou a boa obra vai completá-la. Vai completá-la. Então, os ministérios precisam ser reavaliados. Precisam ser reavaliados. Porque estão sendo e serão afetados por causa do retorno, que não vai ser normal. Que não vai ser normal. Esse período de pós-isolamento tem que nos trazer ensinos de comunidade de fé, de ter tudo em comum, de estar unânimes no progresso do reino de Deus na terra e não do reino dos homens. Vamos considerar então uma descrição do modelo de Jesus que reflete nos discípulos e nos apóstolos. Não é? Mateus nos apresenta isso no capítulo 9. A primeira igreja em Jerusalém, em Atos 2, nos apresenta isso também. São idênticas as características, tanto de Cristo como a igreja que nasce. São idênticas. Os ministérios devem estar presentes em nossos ministérios hoje, ou seja, o que Cristo focou, o que o Novo Testamento nos apresenta, principalmente Atos dos Apóstolos nos apresenta, tem que estar focado nos nossos ministérios hoje. Em Mateus 9, 35 e 38, temos a descrição das atividades e motivações do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Mais uma vez, Jesus ia passando, não é? Mateus 9, 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas o seu povo judeu, mas também pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças das pessoas, não só judeus. Ao ver as multidões, não só judeus, teve compaixão delas, não só judeus, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, muito grande. Isso ficou provado em Atos dos Apóstolos, não é? 3.000 conversões. Peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Os campos estão prontos. O que nós estamos fazendo com esses campos? Estamos pensando só no nosso umbigo? Só no nosso conforto? Estou falando com você independente de placa denominacional. Estou falando do povo de Deus na terra. Povo de Deus na terra. Há uma descrição do ministério de Jesus bela e simples. Aqui em Mateus 9, 35 a 38. Jesus enxergava a comunidade que estava à sua volta e tinha compaixão dela. Tinha compaixão dela. Então vamos focar nesses pilares. Certo? De Cristo. Não é? Inclusão, extensão e participação. Assim é no ministério de Cristo. Inclusivo, porque ele incluía em seu campo de atuação as cidades e povoados. Por que nós vamos passar por Samaria? É a pergunta do religioso, né? Por que nós temos que passar por aqui? Vamos dar a volta. Não, eu preciso passar por lá. Para salvar uma pessoa só, no início. Né? E por causa daquela passada lá de salvar uma pessoa lá no início, num poço, quantos foram alcançados? Às vezes minimizamos a ação de uma pessoa alcançada. Aquelas 3.000 pessoas que se converteram lá em Pentecostes, na festa de Pentecostes, na palavra do apóstolo Pedro, foram para as suas cidades. Alguns ficaram, lógico, lá na Judéia, em Jerusalém, mas outros foram para as suas cidades. Então Jesus, ele visitava as cidades, os povoados, e uma mensagem alcançava moradores das cidades rurais e urbanas.
Jesus era o exemplo de missionário. Sua linguagem, seu estilo permitia que todos entendessem, era uma linguagem e um estilo simples, uma maneira simples de falar, não cheia de palavras difíceis, que tem que ter quase um dicionário aqui do lado para entender. Os apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo, em Atos 20, né, descreve esse ministério público, de casa em casa. De casa em casa. Simples. Um ministério simples, de casa em casa. Trabalhando, não é? De casa em casa e crescendo, não é? E alcançando lugares, regiões que jamais poderíamos imaginar. Jamais poderíamos imaginar. Certo? Olha o que diz Atos 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa, na rua e nas casas, publicamente e nos lares. Isso que acontecia, certo? E também lá no pátio do templo. Não é? Os discípulos iam lá, os apóstolos iam no pátio do templo, para proclamar com singeleza de coração. Não é? Então esse ministério é inclusivo. É inclusivo. De cidade em cidade, povoado em povoado, essa mensagem simples de Jesus. Mas também o ministério de Jesus era extensivo, pois ele não limitava o seu estilo apenas à pregação. Jesus pregava uma mensagem simples de amor, o amor de Deus, e da vinda do reino de Deus entre nós. Ele se dedicava a ensinar demonstrando as implicações do reino de Deus na terra, dia a dia aos seus discípulos. Ele usava perguntas para convidar as pessoas, não é? E interagir com elas no ensino. E se envolvia numa demonstração prática de interesse com aquelas pessoas. Com aquelas pessoas. O modelo de Jesus inclui diaconia, serviço, na forma de curar os doentes e expulsar os demônios. Mateus 9, verso 35. Não é? Demonstra isso claramente. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Todas as enfermidades e doenças, físicas e espirituais. Curava tudo. Serviço, exemplo de diaconia, também Jesus era e é. Não é? Então o modelo de Jesus, ele é um modelo inclusivo e extensivo. Mas também o modelo do ministério de Jesus é participativo, foi participativo e é participativo. Ao ser movido pela compaixão, em ver as multidões como ovelhas aflitas e sem pastor, sem direção, sem direcionamento e cansadas, Jesus convida seus discípulos para responder através da oração e a ação à necessidade das comunidades. Igual a ele, Jesus convida os seus discípulos a orar ao Pai, para que enviasse mais trabalhadores para uma grande seara. Mateus 9, verso 38. Nós somos desafiados, como igreja contemporânea, vivendo uma pós-pandemia, ou pós-isolamento, se assim você queira chamar, não é? Que os nossos ministérios, e quando eu falo ministério, não estou falando somente de líderes, estou falando de cada membro do corpo de Cristo. O nosso ministério precisa ser inclusivo. O nosso ministério precisa ser extensivo. E o nosso ministério precisa ser participativo. Tudo em comum. Incluir, expandir, né? E participar. Tudo em comum. Não ficar esperando somente que um faça. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O tempo todo somos convidados. Esse modelo de Jesus nos chama a atenção. E vemos ele refletido no sermão do apóstolo Pedro, que faz aquele surgimento de arrependimento, de contrição, não é? E de mudança de direção. Mudança de direção. Jesus, então, apresenta seu ministério, para concluir, como um convite para o outro. Não somente no singular, mas outros no plural. O ministério é dele, o reino é dele, o poder
é dele e não nosso. Temos o privilégio de cooperar, participar, incluindo, expandindo e cooperando nesse reino de Deus aqui na Terra. Que possamos despertar desse sono que às vezes vivemos, de levar a vida que chamamos de cristãos de qualquer maneira. Relembrando as características da primeira igreja que se formou no dia de Pentecostes, refletiam as mesmas características do ministério de Jesus Cristo. As mesmas. Estamos refletindo as mesmas características? Não é? Sei que havia momentos que quem não junta espalha, quem não é comigo é contra mim. Lógico, há contextos e contextos. Há contextos e contextos. Porque, lembrando mais uma vez, o chamado de Jesus é para que todos se aproximem dele. Porque ele é o caminho, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida que nos leva até o Pai. Eu sou o caminho, ele disse, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É só por ele que temos comunhão com Deus. Só através dele. As características da primeira igreja que surge, não estou falando de templo, de prédio, mas estou falando de gente. Lembre sempre disso. Aquelas pessoas ali, no momento do sermão do apóstolo Pedro. Que faremos, irmãos? Lembra a pergunta? A pergunta que é essa hoje também. O que vamos fazer, irmãos? Para alcançar o nosso bairro, para alcançar a nossa cidade, para alcançar a comunidade interna e externa da nossa comunidade de fé. O que temos que fazer? A resposta é simples. É simples. Inclusão, extensão e participação. Lembrando que essa inclusão não é essa inclusão maligna que está sendo pregada aí não. Em nome de Jesus. É vinde após mim todos vós e vinde após mim tomando a sua cruz. Somos convidados a mudar de direção, de pensamento. Porque nós somos levantados para trabalhar na seara de Deus e não na nossa. Então é do jeito de Deus e não do nosso. É Ele que manda e não nós. É do jeito dele, não do nosso. Na lei dele, não na nossa. É isso que a gente precisa entender. Que quando fala em inclusão, as pessoas confundem muito. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, reabrir as portas físicas. Quais são, ao reabrir as portas físicas, corrigindo, quais são as áreas de atuação que podem ser simplificadas? Pensa aí, na sua vida, na minha vida, nos nossos ministérios. Quais podem ser aprimoradas ou até reinventadas? O que faremos, irmãos? Não é? A pergunta continua. Segundo o exemplo de Jesus. E seguindo o exemplo de Jesus registrado em Mateus capítulo 9 e Atos capítulo 2, no surgimento da igreja. Eu entendo como resposta, Marcelo, entendo como resposta, uma igreja focada no reino de Deus e não no reino dos homens. Uma igreja simples, mas inclusiva, extensiva e participativa, tendo tudo em comum. Focada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Lembra? Focado nisso. Focado na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mais uma vez lembrando, eu entendo como resposta para a igreja contemporânea, olhando para Mateus capítulo 9 e olhando para Atos capítulo 2, que a igreja contemporânea precisa estar focada no reino de Deus e não no reino dos homens. As eleições estão chegando. Vamos focar, se chegar, né? Deus é que sabe. Vamos focar no reino de Deus. Em tudo que fizermos, seja estando em eminência ou estando nos bastidores. Reino de Deus. Seja no secreto ou no público. Reino de Deus. É isso que o povo precisa ver, para que possamos cair na graça, na simpatia
E aí o Senhor irá acrescentando os que devem ser salvos. Ele que acrescenta. Então, mais uma vez, eu entendo que a igreja precisa estar focada no reino de Deus e não no reino dos homens. Ela precisa ser simples, mas inclusiva, certo? Abrangendo a todos os tipos de pessoas. Ela tem que ser extensiva, não é? Atingindo em todo o tempo, em todo local. E participativa. Os de dentro arregaçando a manga para alcançar os de fora. E talvez tem muita gente dentro que está fora. Despertemos enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe. O grande amigo, Jesus Cristo, continue nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. Vamos ouvir um louvor e depois eu estarei orando. Vamos orar? Falar com Deus e agradecer por esse cuidado maravilhoso, né? Desse amigo, né? Esse amigo maravilhoso chamado Jesus Cristo. Jesus verdadeiramente é um amigo sincero, né? Verdadeiro, que cuida de nós, que o tempo todo, né? Está cuidando de nós. Esse amigo, né? Que Sérgio Lopes canta nessa canção, ela reflete realmente a vida de Jesus nos transformando, nos transformando. É isso que precisamos entender como igreja, que nos transforma dia a dia, para que possamos levar a misericórdia aos que estiverem ao nosso alcance. É esse amigo verdadeiro, não é? Ele que busca, ele que encontra e é ele que salva. Esse amigo Jesus Cristo quer encontrar com você. Ele quer te encontrar. Ele quer estar com você o tempo todo. O tempo todo. Te buscando e te salvando. Mostrando a vida, não é? Que só Ele pode dar. Somente Ele pode dar. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, como é bom poder olhar para a Tua Palavra e aprender com ela quem realmente precisamos ser. Como igreja, comunidade, reunida num lugar ou em qualquer outro lugar, não importa, no templo, que chamam de templo, não é? No prédio, não importa, na rua, na praça, em casa, mas que possamos, Senhor Deus, refletir realmente o caráter de Cristo, a simplicidade de Cristo,
a compaixão de Cristo e os ensinos de Cristo. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter enviado o Teu Filho para nos mostrar como devemos fazer. Ele, como sumo exemplo, nos dá, Senhor Deus, respostas que ninguém mais pode dar. Eu te louvo e te agradeço por isso, Pai, pelo privilégio que temos de servir-te através da comunidade da fé onde estamos inseridos. Que possamos abençoar uns aos outros, que possamos, Senhor Deus, incluir uns aos outros, que possamos, Senhor Deus, ter a extensão de perceber uns aos outros e podermos cooperar uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, na nossa pequena fé, para que possamos, Senhor Deus, ir até os confins da terra como lavradores da Tua seara. Em nome de Jesus, começando em mim, começando no eu, para que possamos alcançar os que estão à nossa volta. Que flua verdadeiramente rio de água viva da minha vida, das nossas vidas, como comunidade de fé, inserida em qualquer rua, qualquer bairro, qualquer localidade espalhada nessa terra. Ajuda-nos a entender a Tua vontade, Pai, que é perfeita, boa e agradável. Em nome de Jesus, dê uma noite de paz a cada um e que possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Vamos cada dia mais praticá-la, não somente em palavras, mas em ações. Eu te louvo e te agradeço, em Jesus, Teu Filho. Amém. Deus te abençoe. Amém. Mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto